Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Pessoal, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês. Energia semanal, energia geral para os próximos 7 dias. Vamos ver o que vai ressoar com este momento. Já te convido a trazer a força de toda a sua espiritualidade, de toda a sua alma, o seu espírito, trazer a força do seu corpo, da sua mente, para este momento, aqui e agora. Que a gente possa nos fortalecer desta presença, desta intenção de expandir a consciência, para ter as clarezas, os direcionamentos necessários que possam nos ajudar aí no desenvolver espiritual dos próximos 7 dias. Combinados? Gratidão infinita mais uma vez pela presença de cada um de vocês, gratidão infinita pela presença da espiritualidade que nos ajuda a canalizar e a transmitir esta mensagem neste momento, aqui e agora. E é isso. Bora lá, vamos pegar aqui uma energia positiva, uma energia negativa para esta semana. Olha isso, energia positiva e energia negativa. Olha isso! Muito bem. Pessoal, aqui a gente está falando como energia positiva o 6 de ouros. O 6 de ouros é o momento da troca, é o momento de dar e receber na mesma proporção. Só que aqui claramente eu estou falando para pessoas que têm como desafio, né, a questão dos limites. A rainha de espadas no ponto negativo, ela vem trazer muito essa questão do autocuidado, de entender os seus próprios limites, de saber a hora de falar não, de saber a hora de falar sim, de saber a hora de fazer o que precisa ser feito, sabe? E este não saber falar não, ou não saber se posicionar no momento adequado, faz com que as outras pessoas não reconheçam o seu próprio valor. O 6 de paus, né? Mas o 6 de paus é quando outras pessoas estão te reconhecendo. Quando você está... Ele traz muita informação de um guerreiro voltando da guerra após vencer a vitória, entende? E ele sendo aclamado por toda a cidade, ele sendo aclamado por pessoas que estão ao seu redor. Só que aqui é como se você não colocasse os limites necessários, não colocasse o seu valor na mesa. E sem com que você coloque o seu valor na mesa, as outras pessoas não vão te valorizar, entende? Porque você é quem determina como as pessoas vão te tratar, o que as pessoas vão te devolver, o que as pessoas vão te entregar, sabe? Como as pessoas vão falar com você, como aquela situação profissional vai te retribuir, entende? Essa semana, ela pede muito a troca justa. Por exemplo, se é no seu ambiente profissional, é um ambiente onde você vai receber e vai entregar na mesma moeda. Se você está entregando demais e entende que aquilo não é, que você não está recebendo o necessário, talvez seja a hora de recalcular a rota. Sabe? Talvez seja a hora de colocar alguns limites, talvez seja a hora de chamar aquele chefe para conversar. Olha, eu estou fazendo isso, 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 isso e isso. Não, às vezes não é nem sobre o salário, às vezes não é nem sobre o pagamento de retorno, mas é sobre o reconhecimento, é sobre a empatia, a quantidade de demanda que você tem, entende? É sobre entender os seus próprios limites, tá? Aqui não necessariamente a gente está falando de você exigindo demais também, não. O 6 de ouros ele traz a troca em equilíbrio, é você exigindo aquilo que você sabe que merece. Entende? Se você entende que para o seu nível social, falando em relação ao trabalho ainda, o seu salário, o seu pagamento, ele está nivelado aos demais e você entende que o que você entrega também é baseado no nivelamento, digamos assim, é algo que você ainda está estruturando, você não tem todo o conhecimento ainda, tente recalcular a rota em relação à demanda de trabalho. Se você ainda não pode exigir um salário maior, se você começou no trabalho, enfim, já tente, sabe, colocar o seu valor na mesa, né? Tente colocar o que você faz da maneira como você faz, entende? Isso é muito importante.
E quando você entende o seu reconhecimento, a lua no fundo do deck, né? É onde as coisas deixam de estar. Por exemplo, eu sinto aqui algumas pessoas que estão em algumas pequenas situações reclamando, mas com a pessoa errada, entende? Você precisa chegar para a pessoa que você quer falar, o que você precisa falar, ou você quer chegar para a pessoa que te fez alguma coisa que você não se sentiu bem naquele momento. Não tem como ficar guardando muita coisa, sabe? Não tem como ficar acumulando muita coisa, porque senão você acaba adoecendo. Quando a gente fala da rainha de espadas no lado negativo, é onde não tem muitos limites, é onde não tem muita racionalidade, é onde as coisas ficam muito... Entenda uma coisa, se você está em um ambiente, em um relacionamento, em qualquer área, em qualquer âmbito da sua vida, que as coisas estão voando, que as coisas não são claras, não são objetivas, não são certas, a sua vida também começa a voar, a sua vida também começa a não ser clara, começa a não ser objetiva, entende? Talvez seja a hora de você olhar com clareza para essa situação e entender, eu mudo ou a situação muda? É hora de você mudar, porque quando você muda, tudo muda, entende? Às vezes, você não está falando com o chefe, você não está falando com o seu parceiro, com a sua parceira, diretamente sobre essa situação, porque você sabe que essa situação não vai mudar. E aí você acaba prolongando essa situação, comentando com pessoas que também não podem mudar a situação, entende? E aqui é muito isso, é hora de tomar a decisão, é hora de... Se essa situação não vai mudar, quem vai mudar sou eu. Entende? Não tem como eu ficar voando ou flutuando de acordo com a orientação, com o direcionamento de outras pessoas. Eu preciso entender o que é importante para mim. Eu preciso entender o que é bom para mim também, sabe? E a partir disso tomar as minhas escolhas. É a minha vida, é a minha história. É hora de você trazer isso daqui para o lado positivo. Começar a impor limites é uma semana que vai te dar a oportunidade, digamos assim, né, de você colocar alguns limites, de você falar alguns nãos, ou então chegar para a pessoa adequada, para a pessoa correta, que pode mudar a situação e conversar diretamente com ela, sabe? Vai ser uma semana que você vai ter esse tipo de oportunidade. Só que entenda, se você não quer conversar, ou se você entende que essa pessoa, que essa situação não vai fazer a mudança que você precisa que aconteça, que aqui a gente está falando de mudança, né? A gente está falando de você mudar um estado até vibracional, de dar e receber no mesmo equilíbrio, entende? O seis de ouros, ele vem trazer os recursos necessários, tudo aquilo que você precisa, né, tudo aquilo que você deseja, vindo de encontro a você, em equilíbrio, em balanceamento adequado, sabe, com a sua energia. Só que é importante você saber o que você quer. E só coloca limites, só fala o que precisa ser falado à pessoa que sabe o que quer exatamente, entende? Chega de prolongar esta situação, tá? Chega de prolongar. Eu posso aqui estar falando, saiu aqui agora a rainha, o rei de espadas e o papa, né? Na sequência aqui, que estava no fundo do deck. Então, eu posso estar falando aqui também de pessoas que estão vivendo situações emocionais, relacionamentos, aonde estão muito no pensamento, as duas pessoas estão precisando conversar, estão pensando demais, pensando sobre alguma determinada situação, mas não estão agindo, sabe? Porque a rainha e o rei de espadas, eles são muito bons na lógica, no entendimento, na estratégia, mas tem que ter movimento, tem que ter ação. A partir disso, tem que ter ação. Tá? Então, assim, se você está lidando com pessoas que pensam demais, você quer fazer uma viagem e o seu parceiro, a sua parceira está pensando demais sobre essa viagem, ou você quer fazer uma mudança no seu ambiente profissional e a empresa está pensando demais sobre essa mudança, ou você quer fazer uma mudança até com você mesmo e você está pensando demais sobre essa mudança, entenda que é importante ter ação junto com o pensamento. Pensar excessivamente vai te deixar cada vez mais parado no mesmo lugar, mais pesado, porque quanto mais pensamento, mais coisas você coloca para te manter no mesmo lugar, tá bom? Não deixa isso te parar essa semana. Vamos pegar aqui uma mensagem final? Ó, já virou. O Criador. Entenda que a vida... Ó, Ice Isolation. Entenda que a vida está acontecendo ao seu favor. Deus criou as montanhas, criou a natureza, criou a energia universal, né? Deus criou tudo isso para nos
servir, sabe? Assim como nos criou para servir ao mundo. É uma troca justa. Então, assim, a vida ela está acontecendo para você. Usa esse mantra essa semana. A vida está acontecendo para mim. E comece a ver todos os obstáculos como oportunidades, porque isso é que eles são, entende? É apenas uma questão de mudança. Precisa sair desse isolamento, tá? Não pode... É como se fosse... Não dá mais para ficar pensando demais. É que a gente tem muito pensamento, né? Essa carta aqui, do Isolation, ela é muito representada pelo 3 de espadas. E o 3 de espadas, ele traz muito essa questão de isolamento, de você refletindo demais sobre uma situação, às vezes não sei como vou pagar aquela conta no final do mês. Busque algumas ações, busque algumas movimentações que vão te ajudar nesse processo de transformação, de movimentação, tá? Tem uma abelha aqui me cercando, já tem um tempo. Eu estou fingindo que eu não estou vendo ela, mas eu estou vendo ela. Enfim, procure também sobre o significado espiritual da abelha. Talvez seja uma mensagem complementar para vocês, tá bom? Porque me veio essa realização e a abelha simplesmente desapareceu. E isso pode ter também uma questão do seguinte: o que eu estou fingindo que eu não estou vendo? Sabe? Se pergunta essa semana, o que eu estou fingindo que eu não estou vendo? O que eu estou fingindo que não estou aceitando ou que estou aceitando? O que eu estou... Tem uma questão, tem uma coisa de você... Estou fingindo que não estou vendo isso porque não quero resolver esse problema, mas eu sinto que eu preciso resolver esse problema. Entende? Sinto que eu preciso... Às vezes não é nem sobre um problema, mas é uma transformação que precisa acontecer. E é hora de olhar isso de frente, sabe? Com postura, com estratégia, muita estratégia, tá? Não é hora de fazer as coisas por impulso. Aqui a gente está falando de muita estratégia, de você sendo reconhecido, das coisas chegando até você, mas de você entendendo o que você merece, sabe? Assim como Deus criou as coisas para mim, o que eu preciso criar neste mundo para entrar no mesmo equilíbrio e viver a minha vida com propósito, com sentido, e com clareza, e com direcionamento, sabe? É isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Espero que tenha feito algum sentido. Já te convido a se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, me deixe saber de onde você é, se essa mensagem ressoou com você, se não ressoou. Gratidão infinita por estar comigo. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!